A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um TOTS Responde. Hoje vamos falar sobre ECD. Vamos iniciar já já com vocês. Eu vou dar mais alguns minutinhos para o pessoal entrar. E eu quero deixar alguns recados para vocês sobre dúvidas que vocês tiverem aqui no evento. Vocês podem mandar para o e-mail evento.responde@tots.com.br. Também eu deixei aqui no bate-papo para vocês tanto o e-mail, tá, do TOTS Responde, como também o nosso link do nosso espaço de legislação. Vocês podem acessar, é um portal totalmente gratuito para vocês, clientes e não clientes TOTS. E também esse evento ele vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, o canal TOTS Soluções. Deixei aqui o link também para vocês consultarem depois. Mais um recado para vocês, eu tenho aqui a documentação. Então, todo material que será apresentado hoje, eu anexei aqui em documentos. Então, vocês podem realizar o download, tanto da parte conceitual que eu vou apresentar aqui para vocês, como também do nosso parceiro aqui, hoje, do nosso evento, que é a linha Proteus. Eu vou pedir para vocês só confirmarem aqui na caixa de perguntas se vocês estão me ouvindo bem. Perfeito. Eu estou ouvindo. Perfeito, gente. Obrigado. Vou dar só mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar. Eu vi que está entrando bastante gente. Só peço desculpa pelo barulho um pouco que está tendo uma obra aqui do lado, gente. Essa questão do ao vivo é um pouco engraçado, mas se estiver incomodando, eu baixo um pouquinho meu microfone, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Só para deixar repetir alguns recados, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui para o e-mail evento.responde@tots.com.br. O material eu deixei aqui na caixa de documentos, tá? Então vocês podem acessar aqui tanto o material da apresentação conceitual feito pela consultoria de segmentos, como também o da nossa parceira hoje, que é a linha de produtos Proteus. Tá? O material também pode ser acessado aqui em PDF. Meu nome é Bruno Moreira Ruiz, sou consultor tributário da TOTS, faço parte da consultoria de segmentos. Eu deixei aqui anexo para vocês minhas redes sociais, então todo o time da consultoria, a gente posta notícias, então tudo que é de novidade para o contribuinte, o que vai afetar a vida do contribuinte, nós postamos essas atualizações. E também vou mostrar quando eu for mostrar o espaço de legislação, eu vou mostrar onde nós postamos essas notícias. Tá? Mas fiquem à vontade para consultar. Bom, vamos falar primeiro sobre a agenda, né, o conceito da ECD, falar sobre como foi instituído e também falar também sobre os blocos da ECD. Novidades esse ano nós não tivemos, tá? Novidades relevantes com relação à ECD. Então, praticamente a mesma tratativa que vocês vão ter esse ano. Após a apresentação da parte conceitual, vamos falar também sobre o Espaço de Legislação, esse portal que eu deixei o link aqui para vocês no bate-papo, tá? Então, é um conteúdo totalmente gratuito, que eu também vou passar todos os detalhes para vocês. Com relação à apresentação do produto, temos a parceria hoje com a linha Proteus, então a linha vai apresentar todos a questão das atualizações que tiveram com relação ao produto e também vai mostrar alguns exemplos de alguns erros na geração DCD
e também mostrar alguns processos de geração da etcd dentro do Proteus. E ao final, vai tirar algumas dúvidas também de vocês. E as dúvidas que a gente não souber, gente, a gente vai pedir para vocês mandarem, tá, essas dúvidas para o e-mail evento.responde@tos.com.br. Se forem dúvidas mais complexas que tenham que abrir chamado, o time aqui de retaguarda vai auxiliá-los, tá bom? Falando sobre a parte conceitual da ECD, a ECD foi instituída através do projeto SPED, que foi criado lá em 2007, tá? Teve alterações também pelo decreto 7979 de 2013. Então, após a criação do projeto SPED, veio o SPED contábil, que é ECD, através da IN 1420 de 2013, e começou a ser entregue a partir de 1º de janeiro de 2014, para fatos geradores a partir de 1º de janeiro de 2014. E o que o projeto SPED, que a ECD faz parte, ela visa? Né? Ela visa promover a integração com o fisco. Tá? Então, o fisco ele tem essas informações de uma forma mais fácil. Antes, eles não tinham essa informação de uma forma facilitada. Também tem por finalidade o objetivo de centralizar as informações em um único órgão fiscalizador, no caso, a Receita, e também ter rapidez no acesso a essas informações. Então, o fisco ele tem acesso às informações agora de forma digital, de uma forma bem mais rápida. Então, basicamente, o projeto SPED foi criado com esta finalidade, com este objetivo. E a ECD? A ECD ela veio digitalizar os antigos livros contábeis. Né? Para quem é mais novo, eu vou até falar um pouco da minha idade e tudo mais, porque eu já entreguei os livros físicos. Né? Então, eu levava os livros físicos contábeis para registro. Então, a gente registrava antes esses livros contábeis na junta comercial e hoje já não é feito mais dessa forma. Hoje é tudo digital, gente. Então, a ECD ela veio substituir esses livros contábeis, ou seja, livro-razão, diário, balanço, balancete. Hoje é tudo feito pela ECD. A ECD ela juntou todas essas informações. Então, hoje é entregue tudo pela ECD, que tem por finalidade justamente isso: aperfeiçoamento ao combate da sonegação, melhoria na qualidade da informação, rapidez no acesso das informações, maior controle, né, da administração tributária, que ela vai ter essas informações de uma forma mais fácil, e a redução de práticas fraudulentas. Lembrando que é só redução, tá, gente? Ela não vai cessar as práticas. Né? Tivemos até recentemente um exemplo da questão das lojas americanas. Né? Então, ela não vai cessar as práticas fraudulentas, mas ela vai diminuir bastante e o fisco ele vai ter um maior acesso a essas informações. Então, essas informações elas vão passar para o fisco de uma forma mais rápida. E quais livros são abrangidos dentro desse CD? Como eu disse anteriormente, entregavam-se os livros físicos, hoje já é entregue por esses livros digitais. Então, dentro desse CD, o livro Diário e Razão é um só, tá? É um livro digital único, e temos na ECD 3 tipos de livro. Temos o livro G, livro diário, completo, que não tem escrituração auxiliar, escriturado conta a conta. Temos o livro R, que é o livro diário, resumido com escrituração auxiliar, ou seja, quando tem alguma conta que precisa de uma escrituração auxiliar, é emitido o livro A ou o livro Z, que é o diário e razões auxiliares. E também temos um outro livro, que é o livro de balancetes, diários e balanços, que é entregue basicamente pelas instituições financeiras, tá? Bom, sobre a obrigatoriedade, não mudou, tá? Ainda continua valendo o artigo 3º da Gestão Normativa de 2013-2021, continua vigente. Então, todas as pessoas jurídicas obrigadas a manter escrituração contábil, dentre elas o lucro real, todas são obrigadas a entregar esse CD. Lucro presumido, todas empresas que têm contabilidade, as que optaram, as empresas que optaram pelo livro caixa, tem essa isenção de entrega DCD, mas também tem um limite que eu vou mostrar mais à frente.
Empresas imunizentas, elas têm obrigatoriedade desde que o valor das suas receitas sejam igual ou maior que 4.800.000. E as demais, a entrega é facultativa e também não há multa por atraso na entrega dessa ECD. Bom, deve apresentar também ECD em livro próprio, as sociedades por conta de participação, as SCPs, as PJs no país que mantiverem investimentos no exterior também são obrigadas a terem ECD em livro próprio, e as empresas simples de crédito são as ESC. Bom, a obrigatoriedade ela não se aplica, então não é obrigatório a entrega da ECD para as empresas optantes pelo Simples Nacional, órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, empresas inativas desde que não tenham qualquer atividade operacional, porque se tiver atividade operacional tem que entregar ECD, as PJs, as pessoas jurídicas imunizentas que tiverem receitas inferiores a 4.800.000 também estão desobrigadas a entregar ECD, mas tem um porém, né? A obrigatoriedade não se aplica a microempresas, empresas de pequeno porte, que receberem capital previsto nos artigos 61A e 61D da Lei Complementar do Simples Nacional. Essas empresas, elas que recebem investimento chamadas de investidor anjo, elas têm que elas são obrigadas a enviar a ECD no caso, tá? E como eu disse, sobre as empresas do lucro presumido que optarem pelo livro caixa, que tenham distribuído dividendos acima da base de cálculo do imposto de renda apurado. Né? Então, ela teve uma receita bruta de 100 mil, teve descontados os impostos PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social, dá um lucro líquido que desse lucro é o teto para a distribuição de dividendos. Se a pessoa jurídica passar essa distribuição, ou seja, essa distribuição for maior, esse lucro, a empresa está obrigada a entregar a ECD. Tá? Isso conforme parágrafo 1º e 3º do artigo 3º da Instrução Normativa que está vigente, tá? 2003 de 2021. Assinatura digital, tá? Continua a mesma situação, tem que ter duas assinaturas da ECD por o contador responsável, com o contador e um responsável pela assinatura da ECD. Tá? Toda empresa ela tem que ter hoje um certificado digital, um CNPJ, um IPJ, modelo A1 ou A3, tá? E também o certificado ele deve coincidir com os 8 primeiros dígitos do CNPJ básico, que a gente chama de CNPJ raiz. Isso é declarado lá no registro 000, tá? O responsável pela assinatura pode ser também ter uma procuração e ser responsável por essa assinatura do CNPJ, por essa empresa, tá bom? A substituição da ECD, ela somente é possível depois que forem autenticados, tá? Então, a ECD, depois que ela entrega autenticada, aí sim ela pode ser substituída. Tá? E também que não contenham erros que possam ser corrigidos por meio de lançamentos extemporâneos. O prazo limite da substituição é até a data limite da ECD subsequente, ou seja, a ECD que foi entregue lá em 2022, ela pode ser substituída até o final do prazo dessa entrega dessa ECD de 2023, que eu vou mostrar mais à frente o prazo para vocês. Lembrando que também não é possível retificar, ou seja, corrigir a ECD, somente a substituição. Falar um pouco sobre os blocos da ECD, passar brevemente aqui, vou dar mais detalhadamente sobre o bloco K depois, tá? Então, nós temos o bloco 0, bloco de abertura, identificação e referências da ECD. O bloco C, que é as informações recuperadas da ECD anterior. Se você estiver entregando a ECD pela primeira vez, não vai ser obrigatório o bloco C. O bloco I, dos lançamentos contábeis, do bloco J, das demonstrações, bloco K, conglomerados econômicos, e o bloco 9, de controle e encerramento do arquivo. Bom, e o bloco K, o que é? Que é o bloco de conglomerados econômicos. Então, é onde empresas controladoras apresentam saldos consolidados de suas controladas, tá? E mediante ajuste com a consolidação e as eliminações entre as empresas do grupo, dando origem
as demonstrações contábeis consolidadas aqui. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona de forma prática. Obrigatoriedade deve ser apresentada por todas as empresas controladoras. Tá? Então, conforme o CPC 36, todas as empresas controladoras devem apresentar o bloco K. A informação ela deve ser para gerar o bloco K, a empresa ela deve registrar isso lá no campo 20 do registro 0000, com a indicação da opção sim. Tá? Se ela indicar essa opção, ela tem que preencher o bloco K, senão ele vai gerar um erro, tá bom? Falando sobre a consolidação e eliminações, consolidação são as demonstrações contábeis de duas ou mais entidades, da qual uma detém o controle dele, e seja ele direto ou indireto. E as eliminações, que seria o resultado decorrente dessas transações entre controladora e controlada, que não são reconhecidas nas demonstrações contábeis. Então, a gente vai mostrar um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa que é XPTO, que detém 100% aqui da YPTO, e nós temos um balanço aqui, exemplo, o ativo, onde temos as empresas XPTO e YPTO, caixas e bancos. Ela tem um saldo, a primeira tem um saldo de 500, a segunda tem um saldo de 1.000, e se somam esses saldos, ok, R$ 1.500. Empréstimo YPTO, ou seja, é uma conta entre as duas empresas. Então, esse saldo ele não conta no saldo consolidado. Então, ele deve ser esse ajuste ele deve ser eliminado. Tá? Então, ele não conta no saldo consolidado aqui. O estoque tanto de uma quanto da outra somam-se, então é um valor de R$ 100. O valor outra conta, investimentos YPTO, ou seja, é uma operação entre as duas empresas, entre controladora e controlada, então também este saldo não é reconhecido. Imobilizado, temos um valor de 500 e um valor de 200, então é somado 700, e aí temos um total de R$ 2.300 de saldo consolidado, tá, gente? Vou mostrar também a parte do passivo, também temos alguns exemplos, fornecedores se soma, então saldo consolidado de 600, o empréstimo aqui é então uma operação entre as duas empresas, o saldo eliminado, e o patrimônio líquido, para ficar de uma forma mais didática, como a XPTO tem controle da YPTO, teoricamente esse saldo já é eliminado, então temos um saldo aí também de 1.700. E, ao final, temos um saldo consolidado também de R$ 2.300. Então, basicamente, é essa forma como será apresentado o balanço consolidado no bloco K dentro da ECD. Bom, o prazo de entrega continua sendo o último dia do mês de maio, tá? Então, já há entidades se manifestando, inclusive recebi uma notícia ontem do SESCOM. O SESCOM está tentando alterar, pedindo a alteração ou prorrogação do prazo, tá, gente? Por conta do imposto de renda. Então, o imposto de renda vai finalizar também no último dia do mês de maio. Então, dia 31 de maio encerra o imposto de renda, também vai encerrar a ECD. Então, as entidades contábeis já estão se manifestando contra isso. Então, estão pedindo a prorrogação da ECD e também da ECF, tá, gente? Então, até o final desse mês ou esse mês que vem, podemos ter novidades com relação ao prazo de entrega da ECD. Penalidades, também não houve mudanças, continua da mesma forma, a multa de 0,5%, valor da receita bruta, quem não atender aos requisitos na apresentação do arquivo, multa de 5%, limitada a 1% da receita bruta, a quem omitir ou prestar informações incorretas em DCD, e uma multa adicional de 0,02% por dia de atraso, também limitada a 1%, quando não cumprirem o prazo estabelecido da apresentação do DCD. Passarem um prazo de apresentação, vai ter uma multa por cada dia de atraso. E quem manda, todas as empresas que utilizam o SPED para enviarem essa ECD, então vai ter uma multa reduzida caso a metade, se for cumprida após o prazo, mas não tem nenhum procedimento de ofício, questão de autuação e tudo mais. E se tiver sido autuada, ela vai ter uma redução de 75% se ela cumprir essa obrigação no prazo estimado fixado na intimação. Lembrando que a multa, ela não, por enquanto,
pelo menos do que eu identifiquei nos novos programas validadores, ainda não é gerado em DCD. Então, pode ser utilizado o programa Calc Web, disponível no site da Receita, para a geração dessa multa e DARF, tá? Período de apuração é o mês de entrega em atraso DCD. Vencimento, 30 dias após a entrega em atraso DCD. E o código do DARF para recolhimento da multa continua sendo 1438. Nós temos o manual atualizado aqui, manual do Layout 9, tá? Que foi publicado aqui em dezembro de 2022. E nós temos a página que dentro do nosso portal de espaço de legislação, que eu vou mostrar para vocês, a página do DCD. Atualizado, temos todo o conteúdo que foi passado aqui. Então, temos o conteúdo sobre a obrigação, temos o layout, que eu vou mostrar mais à frente, o layout em Excel, informações de todas as linhas de produtos, inclusive da linha Proteus. Aqui é o nosso layout em Excel, o do layout manual completo da ECD. Então, vocês podem realizar o download dentro da página do ECD, que eu vou mostrar para vocês mais à frente como acessar essa página. E lá, todas as informações gerais, dados técnicos, regras de validação e blocos do ECD separados por guias de planilha. E também por filtros e tabelas, então e fica muito mais fácil para consulta, tá, gente? Então, é uma facilidade a mais, tá? Para vocês, clientes nossos. Bom, vou falar um pouquinho do espaço. Espaço de legislação é um conteúdo destinado às novidades da legislação tributária, trabalhista, previdenciária e também contábil, tá? Eu vou mostrar para vocês ao vivo como acessar o espaço de legislação. Vou pedir para vocês só um momentinho aqui. Já estou com ele aberto. Vocês conseguem ver minha tela? Só para confirmar, tá, gente? Sim. Ok, perfeito. Então, basicamente, vocês vão acessar o espaço de legislação dentro do portal da TOTS, do site da TOTS, tá, no site principal, aqui na aba Sou Cliente, e clicar aqui em espaço de legislação. Ele já vai cair para essa página, que é o nosso portal, e aqui vocês já abrem essa caixa aqui, que vocês podem preencher o nome de vocês e o e-mail. Aqui vocês recebem todas as novidades, ou seja, nós temos um boletim semanal de notícias, separando as notícias mais importantes que impactam a vida do contribuinte, e também mandamos uma news mensal de tudo que saiu, tudo que saiu de relevante para o contribuinte naquele mês, tá bom? Pode se cadastrar à vontade, tá? É gratuito, tá? Esse conteúdo, tá bom? Falando um pouco sobre o espaço, essa é a nossa landing page. Aqui nós temos algumas páginas de conteúdo que eu vou mostrar para vocês mais à frente, dos assuntos mais discutidos no momento. Então, nós deixamos aqui tanto no cabeçalho aqui, como também na parte do meio da página. Essas daqui são as obrigações que geram mais dúvidas está gerando mais dúvidas no momento, né? Também temos uma página da ECD que eu vou mostrar, mas temos assuntos sobre a RAIS, a FD REINF, está dando muita discussão, o E-Social, o bloco K da FD e CMS-PI também está gerando muita discussão. Aqui mais abaixo nós temos a página de fax, então todas as a consultoria aqui da TOTS, ela faz um parecer tributário, tanto uma FAQ, né, como também uma orientação, que é um parecer mais elaborado, baseado na legislação. Então, tudo que sai da legislação de novidade, que precisa de um parecer, de uma conclusão sobre aquela legislação, nós temos aqui dentro da nossa FAQ. Então, é independente de qualquer linha de produto, tá, gente? Vocês podem acessar como forma de consulta mesmo. E é bem bacana o conteúdo gratuito aí para todos vocês, tá bom? Como eu tinha falado lá atrás sobre o que nós postamos nas nossas redes sociais, eu estava falando desses destaques do blog, que são as notícias. Então, tudo que sai de novidade na área da legislação, que vai impactar a vida do contribuinte, nós postamos aqui. Então, exemplo, sai uma contingência que fica agendada para os estados, contingência de nota fiscal eletrônica.
Nós postamos, avisamos os nossos clientes internos aqui da TOTS. Então, todo mundo fica sabendo dessa contingência. Então, e é bom vocês terem esse portal, esse blog salvo, porque essas notícias são atualizadas diariamente, tá, gente? Então, atualizamos aqui. Inclusive, a última versão da ECD saiu recentemente, né, a 10.1.3, e nós publicamos aqui e disparamos também nas nossas news, tanto semanais quanto mensais, tá bom? Então, fique à vontade para consultar aqui o nosso blog. De ferramentas, nós temos várias ferramentas aqui dentro do Portal do Espaço. Uma delas é o calendário de obrigações, tá? Para quem não conhece, é um calendário onde você vai ver os vencimentos das obrigações, tanto acessórias quanto as principais, separados por esfera, estadual, federal, municipal das 27 capitais, tá, gente? Aqui vocês podem também filtrar por área, tá? Fiscal, RH, saúde, e também por estado e por cidade, quando você selecionar aqui a esfera municipal. Tá? Vou dar um exemplo aqui de CSRF, né? Contribuição Social Retida na Fonte, que o vencimento é dia 20, aqui tem um histórico do imposto, tá? E o fundamento legal. E o mais bacana é que vocês conseguem também fazer o download desses vencimentos. Tanto o download para gerar em PDF, como também para adicionar na agenda do Google de vocês. Tá? Então, vocês também, se vocês tiverem a conta do Gmail, vocês podem adicionar na agenda de vocês para receber a notificação dessas obrigações. Tá? Uma ferramenta bem legal, defendo bastante, porque é atualizado diariamente aqui pelo time da TOTS, tá? Então, podem acessar à vontade. Tá? E também não é um conteúdo, é uma ferramenta, gente, ainda também gratuita. Então aproveitem bastante, tá? Que atualizamos ela também diariamente. Com relação ao nosso portfólio, uma outra ferramenta aqui. Aqui demonstra todas as linhas de produtos que temos aqui na TOTS. Então você, cliente, pode consultar qual obrigação a linha de produto que você atende através desse portfólio, tá? Então é uma página para consulta, tá? Então você consegue ver as obrigações tanto da esfera estadual, federal, municipal e também documento eletrônico em relação a nota fiscal eletrônica, CTE enfim, etc. Diversos documentos eletrônicos aqui vocês também conseguem consultar. E filtrar também por estado, tá? Essas obrigações por estado, para ficar de uma forma mais resumida aqui para vocês. Tá? Outra funcionalidade, outra ferramenta dentro do espaço são as atualizações legais. As atualizações legais são conteúdos de legislativo que nós temos a parceria aqui. E esse conteúdo, gente, apresenta tudo que sai no Diário Oficial da União, do Estado, dos municípios, é postado aqui. Então, nós temos tudo com relação à legislação previdenciária, trabalhista, tributária, a legislação tanto federal, estadual e municipal das 27 capitais. Então, sai novidade dentro dessas esferas, é postado aqui dentro desse boletim. Tá? É muito bacana também, é um conteúdo gratuito que vocês podem acessar à vontade e atualizado diariamente. Tá? Então, aqui a última atualização é do dia 18/4, então tudo que relacionado ao dia 18 já está postado aqui. Vocês podem buscar por título e também por data, tá? Uma funcionalidade a mais aqui para vocês, tá bom? Páginas de conteúdo. Então, aqui nós temos diversos assuntos falando sobre diversas, tanto obrigações como documento eletrônico que gera dúvidas para o contribuinte. Nós fazemos uma página sobre o assunto e deixamos aqui nas nossas páginas de conteúdo. Por exemplo, o ECD, nós temos aqui já uma página do ECD, vocês podem consultar, tá? Já está atualizado, com projeto SPED, objetivo, tudo que eu mencionei aqui dentro do PPT está aqui na página. Tá? Então, até os exemplos que nós demos aqui sobre o bloco K, nós temos aqui, tá? De uma forma mais, até um pouco mais visível para vocês.
E aqui vocês também conseguem baixar o validador, o último validador, que está linkado no site do governo. E aqui o layout que eu mencionei para vocês, o layout Excel que vocês podem baixar aqui e acessar esse layout manual aqui da ECD. E mais abaixo, as informações sobre as linhas de produto. Então, nós temos aqui tudo sobre Proteus, DataSul, RM, Inventor, Consim, Portix e RMS. E, ao final, aqui nós temos a página dos eventos TOTS Responde. Então, não temos só esse evento, vamos ter mais eventos sobre ECD até no decorrer desse mês de abril. E também o mês que vem, de maio, também teremos eventos da ECD. Para vocês fiquem à vontade para acessar esses eventos. E também temos outros eventos aqui do TOTS Responde para vocês participarem. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como participar. É só entrar aqui na página do TOTS Responde. Nós temos em abril, nós já tivemos eventos sobre social processo trabalhista. Vamos ter novidades aqui do classificador fiscal, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. E a ECD nós temos, iniciamos hoje com Proteus, mas temos das outras linhas de produto também. Em maio teremos mais eventos da ECD, mas também teremos eventos sobre 671, tá? Classificador fiscal. Junho começa também as rodadas da ECF, então nós teremos eventos também da ECF e classificador fiscal, e por aí vai. Tá? Teremos até um evento sobre FD contribuições, tá, gente, a partir de julho. Então fiquem atentos. Verifiquem aqui na página e achem o evento que forem conveniente e se inscrevam, tá? Porque esses eventos eles já estão confirmados, tá bom? Sobre os vídeos, então esse webinar vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado aqui na página TOTS Soluções. Tá? Então vai ficar gravado aqui na página TOTS Soluções. Então, nós temos outros eventos, tivemos eventos de social, que eu falei aqui sobre o evento Responde. Então, vocês podem acessar esses eventos aqui na página do YouTube, tá? TOTS Responde. Temos eventos sobre CTF, ICMS-PI, temos também um evento específico sobre o bloco K da FD ICMS-PI, e esse webinar também vai ficar gravado aqui para vocês, tá? Tanto o webinar como também o material, tá? Esse material vocês podem baixar e também a gente vai deixar disponível aqui na página do TOTS Soluções. Para finalizar, só queria mencionar aqui sobre o classificador, tá? Eu sei que muitos são da área contábil, né? Não são da área tributária, mas o classificador fiscal ele foi feito como ele ajuda você, né, a fazer um planejamento tributário na sua empresa. Então, através você mencionar o NCM do produto, o nome do produto, você sabe o que ele vai pagar de imposto, né, as alíquotas que devem ser utilizadas, né, as alíquotas corretas, e também ele vai dar esse diagnóstico fiscal, né? Então você consegue consultar o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, através dessa descrição o NCM do produto. E para vocês acessarem, se vocês estiverem interessados, né, para saber mais sobre o classificador, vocês podem acessar aqui o vídeo da solução. Temos também, pessoal, vocês podem criar uma conta e ter acesso a 5 consultas gratuitas do classificador. Tá? Então é bem bacana, tá? Vai ter um evento de demonstração do classificador, como eu mostrei ali no TOTS Responde. Tá? Então vai demonstrar, quem for apresentar vai trazer N situações de diversos regimes tributários e vai mostrar como funciona este relatório, que é um relatório para ganho de produtividade do setor tributário da empresa. Tá? Então, fica aqui a dica, tá? Podem acessar à vontade, ver o vídeo da solução e, se vocês tiverem interesse também, criar uma conta gratuita e fazer esses testes aqui no setor de vocês. Tá bom? No mais, o que eu tinha para apresentar era sobre o conceito e o espaço de legislação. Espero que tenha gostado. E agora vou passar a apresentação para o produto do Proteus, que quem vai apresentar é a Karen. Karen, só um minuto que eu já vou passar aqui para você. Fica mais fácil. Pronto.
Karen, seu áudio está aberto? Bom dia, você me escuta agora? Agora sim, perfeito. Vocês já estão visualizando minha tela? Sim. Tá, ok. Deixa eu só iniciar a apresentação aqui. Ok. Vamos lá. Olá, bom dia. Eu me chamo Karen, participo e atuo no módulo contábil, no suporte da contabilidade do ativo fixo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ECD no produto Proteus. Temos também a Ana Paula, a Valdeci e a Amanda aqui para responder as perguntas no chat. Então, se durante a apresentação houver alguma dúvida, algum ponto que você deseja esclarecer, manda ali no chat que elas vão nos apoiar e mandar uma resposta. Caso a resposta não tenha sido clara, manda depois novamente, para que no finalzinho eu vou abrir o áudio para elas comentarem algumas perguntas mais questionadas e a gente segue dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui. Só um momento. Vamos lá. Então, na agenda nós temos hoje alguns requisitos para a geração do arquivo. Então, seriam as primícias, né? Os cadastros, os registros gerados, a página centralizadora, as documentações que nós temos criado e as parametrizações primordiais para a geração do arquivo. Vamos falar um pouquinho das primícias, então. Então, aqui, para a entrega da ECD, é imprescindível que o seu ambiente esteja atualizado, não somente com o acumulado da contabilidade, que é um dos pontos principais, mas também lib, build, dbaccess, porque são liberados diversas atualizações durante o ano, às vezes pontualmente para ECD e também com o todo, reprocessamento de saldo, atualização de saldo em relatório, apresentação de saldo, divisão gerencial, e tudo isso reflete na entrega da ECD, tá bom? Então, não somente a aplicação do acumulado da contabilidade, mas também a atualização dos demais dados do Proteus em si. Importante aqui nós temos a conferência dos movimentos, né, dos saldos, do relatório, razão, balancete, DRE. Uma coisa que eu sempre menciono é que, usando como exemplo o DRE, o seu J150 ele vai refletir exatamente o que você está demonstrando no seu DRE, na emissão mesmo lá do CTBR 510. Então, se você, claro, estiver utilizando a mesma visão gerencial, né? Então, se, cara, meu J150, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, está com um saldo incorreto, você tem que confrontar com o seu DRE, né, a emissão do seu relatório, porque ele tem que refletir exatamente o que está no seu relatório. Apuração de resultado. É imprescindível que a apuração de resultado tenha sido realizada para que os saldos sejam levados para o balanço, para o DRE de forma adequada, tá? Para, claro, gerar o I350 e o 355, caso contrário, esses registros não serão gerados. Os cadastros. Vou passar aqui todos os cadastros importantes para que os blocos sejam gerados, tá bom? Então, aqui vamos falar sobre os cadastros. Iniciamos aqui com o cadastro do calendário, algo que, por mais que não mudou nesses últimos, acho que 5 ou 6 anos, mas é algo que sempre os clientes nos questionam. Cara, de que forma que eu tenho que cadastrar o meu calendário? De que forma que o meu calendário precisa estar cadastrado para me gerar o ECD? Mesmo que eu já tenha um calendário lá que eu usei o ano todo de 2022, existe algo que eu preciso fazer para entregar ECD? Sim, dependendo do seu cenário, existe sim. Vamos dizer que, geralmente, nós pegamos aqui no suporte, os clientes eles criam um calendário lá de 1/1 a 31/12 com 12 períodos lá na tabela de calendário. Mas a empresa tem apuração trimestral.
Então, ela faz zeramento por trimestre. Neste caso, ela precisa criar um calendário exatamente igual à sua apuração. Criar um calendário com 4 trimestres lá. Só que aí você não vai ter necessidade de amarrar a moeda, porque você já tem um calendário que você usou durante o ano inteiro amarrada a moeda. Você só vai criar esse calendário somente para entrega da ECD. Da mesma forma, para clientes com situação especial, tipo uma cisão, uma incorporação, e você precisa criar o calendário exatamente no cenário que você teve a cisão. Eu tive uma cisão lá no dia 16/2 de 2022. Então, você tem o primeiro dia do seu calendário lá, você tem que fazer de 1/1 a 16/2, né? O primeiro arquivo vai ser gerado nesse período, e o segundo arquivo vai ser do dia 16/2 a 31/12. Né? Você está tentando, é claro, a apuração. Então, se a apuração for trimestral, você tem que gerar o calendário por trimestre dentro desse cenário, tá? Visão gerencial, algo que eu falei lá no começo, que é importante você se atentar na estrutura da sua visão, né? E porque o balanço ADR vai refletir exatamente o que está no seu relatório. Exatamente. Caso, Karen, não está apresentando algum dado na minha visão gerencial quando emito o meu relatório e, consequentemente, se o J150, J100 e J150 acontece a mesma coisa, eu geralmente sugiro a criação de uma nova estrutura de visão, porque pode ter algo corrompido na estrutura da sua visão. E aí, para você ser mais assertivo quanto à integridade da sua visão, então, importa uma nova visão, faça ali a sua amarração, a amarração das suas contas, e gere o arquivo com a visão gerencial nova, caso você detecte algo diferente na estrutura da sua visão em comparação que está sendo apresentado no relatório e no arquivo, tá bom? Plano de contas. Muitos clientes nos questionam, Karen, mas eu não sou obrigada a entregar o plano de contas referencial no ECD. Mas a gente sempre sugere que já tenha amarrado o seu plano de contas, o seu plano referencial, tá? Por quê? Porque aí amanhã você vai entregar esse ECF, você não entregou a sua ECD com o seu plano referencial, você vai ter um monte de advertências e erros lá na ECF. Então, vamos começar aqui já na ECD fazendo essa amarração, esse ajuste direitinho para você fazer a entrega das duas obrigações de forma adequada, para você ter o mesmo dado nas duas obrigações. Então, aqui no plano de contas, esses campos que eu grifei aqui são imprescindíveis estar preenchidos adequadamente, com a sua natureza equivalente à conta. Ali no plano de contas referencial, da mesma forma, aqueles campos ali embaixo, todos precisam estar gatilhados, informados pelo sistema, tá bom? Karen, e com relação ao centro de custo, eu vi que teve eu vou mostrar um pouquinho mais para frente na geração do arquivo, que o Proteus até mostra uma mensagem quanto a isso. Eu tenho que gerar ICD com centro de custo. Como é que eu faço a amarração aqui? É imprescindível que o seu centro de custo seja, cada conta referencial tem um centro de custo, tá? Então, você tem que criar um centro de custo para cada conta contábil, consequentemente, para cada conta referencial. Karen, por exemplo, essa conta caixa geral sua aí. Vamos dizer que você tem mais de um centro de custo. Você vai incluir mais de uma linha aqui embaixo, na parte inferior no plano referencial, mais de uma linha, amarrando cada linha um centro de custo. Caso você tenha algum movimento sem centro de custo também durante esse período, você vai criar uma linha sem o centro de custo, igual está nesse exemplo aqui, e as demais linhas com o centro de custo, para que o sistema gere tanto as contas, o saldo, né, das contas e movimentos que tem centro de custo e as que não tem. Se você só colocar com centro de custo, os movimentos sem centro de custo não serão gerados no arquivo. Tá bom? Legal falar aqui. Vou gerar com centro de custo? Emita relatório de centro de custo, centro de razão, balancete. Dá uma olhadinha se o seu centro de custo não tem nenhuma sujeirinha de saldo lá de anos anteriores, porque você pode emitir um razão, balancete das contas. Tá tudo certinho, bate tudo aqui. Mas aí você não emite com centro de custo, na hora que você gera o arquivo, vai toda a sujeira do seu centro de custo para o seu arquivo, você não sabe de onde está vindo esse saldo. Karen, mas meu razão no balancete está certo. Por que eu tenho essa sujeira aqui? Quando vai ver o saldo do centro de custo de sujeiras de anos anteriores está lá, e aí atrapalhando esse saldo apresentado no arquivo da ECD, tá bom? Então, se atente nisso. Aí converse com o seu contador se você detectar algum saldo anterior no seu centro de custo, de que forma que vocês vão
fazer o zeramento dela. Porque eu peguei cliente aqui que detectou saldo de 10 anos atrás e ele teve que sentar com o contador, detectar de que forma que ele ia zerar esse movimento. Esse saldo, perdão, porque ele vinha trazendo no arquivo da ECD, tá bom? Cadastro de participante. A rotina que você faz o cadastro de participante é a rotina CTBA 016. Através dela você coloca todas as informações necessárias para que o registro 0150 seja gerado de forma adequada, tá bom? Para que não seja apresentada nenhuma advertência ou erro no validador. Então, se você detectar algum erro ou advertência nesse registro, entra nesse cadastro, dá uma olhadinha para ver o que falta, o que está errado nesse cadastro aqui. Da mesma forma, cadastro contabilista na rotina CTBA 015, aí ele vai possibilitar gerar o J930, né, no arquivo da ECD. Então, esses códigos, né, o código de qualificação aqui, cabe ao contador informar qual é o código que vai ser informado aqui, tá bom? Do bloco K, já foi feita uma introdução bem elaborada e explicada quanto ao cadastro do bloco K aqui, então a gente vai mostrar o cadastro. Então, nós temos já no Proteus a possibilidade de gerar esse bloco, e lá nós temos 3 rotinas que vocês precisam se atentar no seu cadastro para que esse bloco seja gerado adequadamente no seu arquivo, tá? Vale ressaltar que aqui não é a consolidação do seu balanço ADRE, não. Tá? É o bloco K mesmo, lá do conglomerado econômico, tá? As subcontas correlatas também, acessando aqui a rotina de subcontas correlatas, você vai relacionar subcontas correlatas para gerar no seu arquivo. Eu esqueci de falar que toda essa documentação, esses passos que eu estou demonstrando aqui, eu linkei todas as documentações relacionadas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida pontual, clica no link, que ele vai direcionar lá na página da nossa documentação, e se houver alguma dúvida pontual, você já coloca aqui pra gente, tá bom? Para gerar o I030 lá do NIRE, né? Através do configurador que você coloca esse dado, que a gente demonstra ele, e na documentação também está explicando de que forma que você cadastra isso através do configurador, lá na aba adicionais. Então, a gente vai falar sobre as atualizações. Então, acho que todos já conhecem a nossa página centralizadora, lá nós disponibilizamos para os clientes tudo voltado para a entrega, nesse caso da ECD. Lá está tudo que nós criamos e elaboramos para a entrega da ECD, de FAQs, eventos, artigos, vídeos, how-to, está tudo lá documentado, a gente sempre atualiza, então está constantemente atualizado, até o desenvolvimento publica ali de que data que vai ser liberada os pacotes, se houver pacote de atualização para entrega, é claro. E ali também tem instrução de como fazer a aplicação do seu pacote, de que forma que você precisa estar preparado para a geração e entrega da ECD, tá bom? Vale lembrar que não houve atualização para ECD esse ano, então a gente vai gerar da mesma forma como gerou ano passado no Layout 9, tá bom? Então a gente não vai ter um pacote com um XML atualizado lá para você não vai encontrar isso, porque a Receita não liberou uma atualização quanto a isso, tá? Então, Karen, não precisa atualizar o Proteus para gerar o arquivo? Precisa. Como eu disse, é imprescindível que o seu ambiente esteja atualizado. Lembra que ECD não é só rotina de escrituração, é saldo, procedure e tudo que envolve o que vai movimentar e levar para o seu arquivo, tá? Então, você vai pegar lá o XML do ano passado, que está dentro do arquivo do pacote acumulado da contabilidade, e vai criar uma pastinha ali chamada layout dentro da pasta system e colocar ele lá, para você conseguir gerar o arquivo no layout 9, tá bom? Nós temos também a possibilidade de ter mais de um layout, né, na pasta system, com essa melhoria que foi criada, acho que um ano retrasado. Então, você pode ter a pastinha do layout 8, do layout 7, e eu disponibilizei o link ali embaixo, onde você encontra os layouts anteriores, tá bom? Caso você precise para alguma, sei lá, algum teste, alguma averiguação, tá bom? Tá. Foi criado o validador da ECD e da ECF.
Um cliente até perguntou, ele faz a mesma coisa, ele faz uma pré-validação do que a Receita, o validador do PGE faz? Não. Ele faz a validação do Proteus. Coisas importantes que a gente já disse até agora, como compartilhamento de tabela, como cadastro, duplicidade em cadastro de centro de custo, algo relacionado ao Proteus. Então, é validação do Proteus para a sua entrega. Lá ele demonstra que sua lib, a data da sua lib, a data da build, e se a procedure está ativada ou não. Então, é isso que ele valida. Karen, eu gostaria tanto que tivesse uma validação X, acho que seria importante. Manda para a gente, que a gente avalia, passa para o desenvolvimento, porque isso aqui é aprimorado, a gente busca aprimorar essa rotina para facilitar o processo da entrega da ECD, tá bom? Então, se você tem uma dica, algo que poderia melhorar essa rotina, nós estamos abertos, tá? Para melhorá-la, tá bom? Conferência de movimentos e saldos. Como eu havia dito lá no início, vou ressaltar que é importantíssimo a conferência dos movimentos e saldos do seu relatório. Karen, mas eu tenho um relatório que eu imprimi em dezembro e está tudo certo lá. Você vai entregar esse CD agora, né? A gente está agora no dia 19 de abril. Emite de novo o relatório, um balancete, um DRE, para ver como que está o saldo, se confere com o mesmo que você imprimiu lá em dezembro, quando você fechou tudo direitinho, só para conferir se os saldos apresentados no Proteus hoje é o mesmo que você tinha lá no passado. Tá bom? Para você poder confrontar com o que vai gerar lá, no caso do balanço, no J100, e no caso do DRE, no J150. Tem que ser o reflexo, né, do que nós temos lá. Então, os processamentos, o processamento como apuração de resultado, nós temos aqui, é imprescindível, né, que a sua apuração ela esteja realizada, as contas estejam devidamente apuradas, para que seja gerado os registros lá, o I300 e 355. Se você não apurar, esse registro não vai ser gerado, de forma alguma. Karen, vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu quero ressaltar aqui. Karen, eu estou entregando lá no meu arquivo, lá na hora que eu vou gerar o arquivo, com centralização. E criei uma empresa consolidadora, porque eu já sei que eu preciso criar uma empresa consolidadora para isso, e consolidei todos os dados. Eu tenho 3 filiais na minha empresa, né, meu Sigamate, e eu consolidei lá na CRI uma empresa consolidadora, e consolidei tudo lá. E o meu I350 não gera, Karen, mas a minha apuração está executada. Onde você fez a apuração? Karen, eu fiz separadamente lá. Fiz na cada filial primeiro e depois eu consolidei. Não. O que você vai ter que fazer? Estornar a apuração nas filiais lá, a origem, de onde você consolidou os dados, né? Consolidar os dados através da rotina consolidação, CTBA 220, vou mostrar mais para frente essa documentação sobre esse caso, e apurar na consolidadora, para que o registro I350 seja gerado lá. E aí depois você apura da forma, depois que você consolidar, você pode apurar nas filiais de origem, não tem problema algum, mas você precisa mandar as contas com saldo lá para a empresa consolidadora, tá bom? Ressaltando a apuração do centro de custo, se atentar, nós temos uma documentação explicativa aqui, de que forma que você faz a apuração por centro de custo, tá bom? Se atente na parametrização, porque isso vai refletir no saldo apresentado na ECD. Rotina de estorno da apuração, então se Karen, detectei que minha apuração não foi apurada de forma adequada, algumas contas foram apuradas e outras não, então a rotina de estorno da apuração, né, rotina CBA 215, você vai lá, faz o estorno da apuração e apura novamente. Tem alguns clientes que acham que a rotina CTBA 400, a rotina de encerramento do exercício, ela faz encerramento, ela faz zeramento das contas de receita e despesa. Não, ela não faz. A única coisa que ela faz, ela muda o status de aberto do calendário para encerrado, para impedir que amanhã alguém faça alguma alteração. Você fez a apuração, tá tudo certinho, já fiz a conferência, fechei. Não quero que ninguém movimente mais aquele período que eu fiz, né, o ano de 2022, porque eu vou entregar esse CD, fazer minhas obrigações, não posso deixar que ninguém movimente lá. Então, executa a rotina de encerramento para ela mudar o status de aberto para encerrado e ninguém vai conseguir mexer lá nas movimentações, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros para geração da escrituração.
Aqui nós temos uma documentação que demonstra, né? Nós temos o how-to e as documentações que demonstram como preencher para gerar o arquivo da ECD. Claro que você deve sempre se atentar ao manual da receita. Nós colocamos aqui nas documentações coisas pontuais com relação também ao Proteus, tá bom? Então, você vai acessar a rotina de escrituração, rotina CTBS 001, vai selecionar aqui a ECD e clicar em incluir. Vai selecionar o layout, que atualmente é o layout 9. E aqui você vai falar se vai ser com centralização ou sem centralização. Lembra que eu havia falado lá anteriormente, que a gente ia falar um pouquinho sobre isso? Então, quando a empresa ela é obrigada a entregar centralizada todos os resultados na matriz, então, de forma com centralização, porém, todos os seus movimentos são exclusivos, quando você inclui um lançamento contábil lá na sua filial, ela aparece a filial, então está exclusiva, só CT2, a CQ0, CQ9 está de forma exclusiva. Você precisa, então, para gerar concentralização, você precisa criar uma empresa consolidadora. Essa empresa não vai ter movimentação durante o ano, é só para você consolidar os dados lá. Como eu havia dito, e aqui eu abordo, a apuração não pode ter sido realizada nas filiais de origem para fazer a consolidação. Você tem que levar os saldos dos movimentos lá para a consolidadora, essa empresa que você criou, não zerados. Então, você consolida, conferiu lá a razão, balancete, lá tá tudo certinho, lá nessa empresa consolidadora. Tá com saldo? Ah, ótimo, tá com saldo, então vai lá nas filiais de origem, faz essa apuração de forma, segue, né, de forma normal, e depois você vai lá na consolidadora e lá você vai fazer todo esse cadastro, plano de contas, visão gerencial, apuração, tudo lá, para você gerar concentralização lá. E isso se as suas tabelas estiverem de forma exclusiva. E você precisa gerar concentralização, tá bom? Caso contrário, não, cara, eu não preciso gerar concentralização. Então, você seleciona aqui sem centralização e gera arquivo. Ou, Karen, preciso gerar concentralização, mas as minhas tabelas já estão compartilhadas. Então, você não precisa criar uma empresa consolidadora. Você seleciona aqui concentralização e vai gerando arquivo, tá bom? Então, aqui você vai colocar, né, se teve situação especial. Aqui nós temos uma documentação explicando quanto aos pontos importantes para gerar com a situação especial, dentre eles que eu havia mencionado sobre o calendário, né? Então, vai criar o calendário de acordo com a situação especial. Nesse caso que eu testei, é situação normal e início no primeiro dia do ano, né? E aqui com relação ao NIRI, a gente já falou que o cadastro NIRI é lá no configurador, na abinha adicionais, mas na hora de gerar o arquivo, você vai selecionar aqui se possui NIRI ou não, tá? Se é indicador de finalidade, se foi original ou substitutiva. Aqui você vai colocar tipo, né, se foi SCP, seu plano referencial, se é de porte grande ou não, moeda funcional, nós temos uma documentação que explica a forma que você faz a configuração para moeda funcional. E aqui do bloco K, fez o cadastro lá, que a gente mostrou anteriormente, as rotinas, e aí você vai colocar aqui, se a empresa contábil consolidada, que aí você tem que colocar como sim, e informar lá o cadastro do bloco K que você fez lá na rotina que eu demonstrei anteriormente, tá bom? Se houve mudança no plano de contas, para você gerar o registro de mudança de plano de contas. Vou mostrar ele um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas aqui também nós temos uma documentação explicativa sobre. Aqui você vai selecionar as filiais e colocar aqui quais são as outras inscrições. Colocar a unidade, né, inscrição. E aqui colocar a indicação da escrituração, se ela foi geral, diário, resumido, o número de ordem do livro, o número do livro, tá bom? O período aqui que está sendo gerado o arquivo, apuração, então quando sua apuração for trimestral, não há necessidade de informar a apuração aqui do exercício, porque a sua apuração foi trimestral, colocar o calendário. Então, aqui você vai selecionar se sua apuração foi trimestral e você teve a necessidade de criar um calendário trimestral, você coloca aqui o calendário trimestral. Seleciona a moeda, o tipo de saldo, as contas, tá bom? Informa o plano referencial. Quando você informar, o sistema vai gatilhar a versão. Arquivo trimestral unificado. Se você tem a apuração trimestral
Isso, o calendário está trimestral, tá tudo direitinho. Apuração trimestral sem conta ponte, tá? Zerando mesmo. Você vai colocar aqui como sim, para que o sistema gere os 4 arquivos do trimestre, registros, perdão, do J005, mais o 5º anual, que ele vai gerar no seu arquivo, tá bom? Aqui nós temos até uma documentação explicando pontualmente quanto a isso. Então, período da demonstração, período completo, essas datas, o período só vai mudar se for situação especial. Caso contrário, vai ser sempre um do 1 a 31 do 12. Mas se for situação especial, os períodos aqui, de datas, né, os campinhos de datas, você tem que colocar a situação, as datas do período da situação, tá bom? Da situação especial. Aqui o balanço, o DRE, você vai informar a visão gerencial de balanço e DRE, se vai processar com o centro de custo ou não. Se vai gerar aqui a DMPL ou a DLPA. Caso for gerar DMPL ou DLPA, você tem que colocar a visão gerencial aqui e depois selecionar detalhamento dos fatos. Não adianta você colocar que vai gerar uma DMPL, colocar a visão gerencial aqui, mas não colocar o J215 ali, detalhamento do fato. Se você colocar como não vai gerar o J200 e J210, porque ele depende de J215 também para gerar. Então, precisa o conjunto dessas informações. Porque aí depois que você colocar como sim e clicar em avançar, ele vai apresentar uma telinha para você cadastrar os fatos contábeis, tá bom? Aqui, nós temos uma documentação explicativa quanto esse preenchimento, o que cada campo representa lá na geração do J215 e no J210, tá bom? E aqui nós temos para gerar substitutiva, né? Termo de substitutiva da ECD, que a gente explica o motivo porque foi bloqueado esses campos no layout. Acho que foi no 8, se eu não me engano, as meninas podem até me corrigir se eu estiver errada, que foi bloqueado esse campo, tá bom? Ah, lembra que eu havia mencionado sobre o centro de custo? Aqui foi colocada uma validação. Ó, deseja validar as amarrações do centro de custo? Concordando com o processo, poderá haver uma perda de performance. Então, aqui ele faz uma validação se a sua amarração do centro de custo está duplicada ou se não está duplicada. Aí ele fala aqui, ó, de acordo com o Manual da Receita, layout 9, cada centro de custo deverá corresponder a apenas uma conta referencial. Foi verificado, no meu caso, nesse teste que eu havia feito, que ele identificou que existia uma duplicidade no plano referencial. Isso acarreta quebra de chave da GPE, corrige o seu plano de contas e gere uma nova escrituração. O que eu tinha feito? Eu tinha uma conta caixa 1001 e tinha uma outra conta banco 1002. Eu coloquei nas duas o mesmo centro de custo. Exatamente o mesmo. Aí deu essa mensagem aqui, não pode. A conta caixa tinha que ter um centro de custo e a outra, a conta banco, tinha que ter outro centro de custo. Tá? Ah, do J215. Ele vai apresentar a tela aqui para você cadastrar, tá vendo? Se você não informar aquele parâmetro lá, essa tela não será apresentada e J210, J215 não será gerado. Aí você informa aqui os valores, por mais que você tenha informado a visão, se você não informar os valores aqui também de forma adequada, não vai ser gerado, tá? Aí aqui, ele vai gerar aqui, ó, a revisão do lado esquerdo para você. Você vai selecionar a revisão e clicar em gerar o arquivo. Vai selecionar uma pasta e lá na pasta será gerar arquivo. Eu sempre sugiro que o cliente abra o arquivo para dar uma olhadinha, para ver o que foi gerado e o que não foi. Porque muitos clientes pegam, gerou o arquivo, vai lá no validador e já valida o arquivo. Aí dá um erro, ele manda para a gente, já deu um erro. Tá, mas você olhou se esse erro que está dando tá dando falta de um registro. Esse registro foi gerado no seu arquivo? Ah, só um minuto, eu vou dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha para ver o que tem ali. Ah, o J150 deu erro de saldo. Compara o J150 com o seu DRE. Ah, o J100 deu um erro de saldo. Compara o seu J100 com o seu balanço. Vale ressaltar que o validador, ele compara todos os saldos do I-155, do J100, J150, 250. Se algo tiver diferente entre eles, estiver faltando saldo entre um e outro, o validador vai dar falta, vai falar, ó, esse dado não confere com esse, o saldo desse não bate com aquele. Então, confere, dá uma conferida, que às vezes é algo pontual para a gente poder ser mais assertivo no teste.
dá uma olhada na sua conta. Na visão de gerencial do balanço, essa entidade que está dando erro é no ativo lá circulante. Beleza, deixa eu conferir o ativo circulante. Quais são as contas que estão ali? Tá certo. O que tem aqui realmente não confere com o meu balanço. Tá bom. E o meu I-150 e 155? E o I-250? Esse saldo está equivalente daquele período? Dá uma olhadinha, dá uma conferida para você mandar algo mais assertivo para a gente poder fazer um teste mais próximo do seu cenário, para que possamos tentar corrigir essa situação, tá bom? Dá uma conferida no arquivo que foi gerado, não somente validar e não comparar com o que você tem já em mãos. Vamos falar sobre os registros, o 000. Então, o 000 ele é gerado com base lá no que você informou. Tem lá o seu Sigamate no configurador. Então, ele vai trazer o nome da empresa, CNPJ, aqui ele vai trazer a inscrição municipal, tudo que você colocou aqui. Se esses dados estiverem em branco, no seu arquivo 000 não vai dados lá, vai gerar em branco, tá bom? Então, ele busca das abas dados gerais, complementos e adicionais ali, lá no configurador. O registro 0150, 0180 é lá do cadastro do participante. Então, o que você informar na rotina de cadastro de participante, CTBA 016, é o que vai refletir nesses registros aqui. O I-050 e 051 é lá do plano de contas referencial ao plano de contas. Então, tudo que você informar aqui, ele vai refletir nesses registros, tá bom? Olha lá, do centro de custo, que eu coloquei mais de uma linha, porque eu tinha movimento com centro de custo e sem centro de custo. E aí ele vai gerar essas duas linhas lá, de I-051 para esse I-050. Vi aqui no I-050, deixa eu voltar, que eu peguei um caso que o cliente falou assim, Karen, essa conta, ela não tem movimento no período. Para falar a verdade, ela não tem movimento há muito tempo. E ela tá bloqueada também. Eu bloqueei, como eu não uso ela há uns 4, 5 anos. E eu nunca gerei ela no arquivo. Eu estou olhando os outros arquivos aqui e essa conta nunca foi gerada. Só que hoje eu gerei o arquivo e ela está vindo. Por qual motivo ela está vindo? Sendo que ela está bloqueada, não tem movimento há 5 anos e eu nunca gerei nenhum arquivo. Aí ele me falou que ele passou a gerar esse ano com o centro de custo. Coisas que ele não fez os outros anos. Aí o que acontecia? Essa conta ela tinha saldo centro de custo de 10 anos atrás. E aí a conta passou a ser gerada no arquivo. E aí eu falei, então você tem que conferir o saldo do centro de custo, zerar esse saldo que tem lá, caso contrário, a conta vai gerar sim. Então, a conta foi gerada e não deveria ter sido gerada, verifica o que tem relacionado a ela na amarração do plano de contas com o plano referencial, e até mesmo caso você tenha colocado o centro de custo lá na visão de balanço ou DRE. Porque se houver saldo, ela vai ser gerada. Mesmo que seja só no centro de custo. A conta não tem, mas o centro de custo tem, ele vai levar. O I-150, 155, 350 e 355, eles dependem da apuração de resultado para ser gerado. Então, se algo ocorreu na sua apuração de resultado, mesmo que para você venha gerar o balancete e o DRE, os saldos estejam corretos, zerados, mas se algo ocorreu internamente lá nos campos da CT2, da CQ0, CQ1, o registro não vai ser gerado. O que eu geralmente faço? Cara, o I-350 não está sendo gerado. Beleza, eu logo no cliente, confiro se procedure está atualizada, se ele está com a central do configurador lá atualizada, tá bom? Porque nós tivemos o histórico aqui de que ao instalar as procedures, estava ficando corrompido. E aí nós verificamos com o time de frame que foi liberada uma atualização na central lá do configurador. Então, eu mando o CFGX 51 atualizado para o cliente e aplico o acumulado da contabilidade, que, não sei se vocês já sabem, o configurador mudou. Hoje você não tem mais o arquivinho da Procedure para instalar. A Procedure está dentro do RPO, né, do pacote de cada módulo. Então, no caso, seria no pacote da contabilidade. Então, eu aplico o acumulado da contabilidade no cliente, desinstala a Procedure e instala novamente. Estorna a apuração e apura novamente. O registro passa a ser gerado. Por algum motivo, a apuração de resultado se corrompeu. Então,
eu fazendo esse processo assim, poucos clientes isso não resolve, poucos clientes. Ou foi caso de, estou fazendo na consolidadora, apurei nas filiais de origem e já veio sem saldo para cá. Aí eu falo, então vamos tornar vamos tornar a apuração das filiais de origem, vamos consolidar novamente, zerando lá a consolidadora e a gente apura aqui. E o sistema passa a gerar o registro, tá bom? A mudança do plano de contas, que tem até um parâmetro lá na geração do arquivo, que ele vai gerar o I-157. Então, nós temos aqui uma documentação que demonstra a forma que você faz, inclui o lançamento, né, de mudança de plano de contas, você vai lá em outras ações, lançamento de transferência de saldos, para transferir o saldo da conta antiga para a conta nova, tá bom? Mesmo que você não tenha o plano de contas antigo no Proteus, tem um campinho ali para você informar a conta antiga, você vai informar manualmente. E 250. Esse daqui é imprescindível que as suas tabelas da CT2 a CTF estejam com o mesmo compartilhamento e devidamente populadas, tá bom? Então, assim, e até sempre eu sugiro dar uma olhadinha na procedura dinâmica, esse MV, CTB, PSPRC, está habilitado, tá? E porque eu pego bastante cliente aqui que, o I-250 não está sendo gerado. E eu olho, CTC dele não tem nada lá. Não tem, o sistema vai se basear em todas as tabelas, principalmente na CTC e na CTF. Aí eu faço um teste aqui, faço inclusão manual, o sistema popula tudo. Eu vou lá e apago os dados de uma dessas tabelas, CTC, CTF, o registro não é gerado. Eu faço o processamento de saldos, essas tabelas são populadas, eu gero arquivos, registro é gerado. Então, não está sendo gerado, dá uma conferida nos saldos das tabelas, se está tudo lá devidamente populado, tá bom? Sobre o lançamento extemporâneo, que ele vai gerar no I200 com um tipo de saldo X, né? Lá no lançamentos contábeis também, que você informa o lançamento extemporâneo, lá em outras ações. O bloco C, geralmente os clientes nos questionam se o Proteus ele gera o bloco C, e não, o sistema não gera esse registro, pois ele vai ser preenchido pelo próprio validador, quando você recuperar a ECD do ano anterior, tá bom? Então, na hora que você recuperar esse do ano anterior, ele vai gerar esse registro. Uma coisa importante sobre o bloco C. Eu peguei alguns casos aqui, onde no ano anterior, lá de 2021, eu tinha a conta caixa, lá, caixa 11001. Mas, por algum motivo, eu não a tenho em 2022. Não sei se ela foi bloqueada, ela foi exclusa. Então, quando eu recupero esse CD do ano de 2021, o bloco C, ele dá uma mensagem dando falta dessa conta em um arquivo, em comparação aos dois arquivos. Então, tem que avaliar primeiro qual arquivo está certo, qual está errado. Qual tem a conta e qual não tem. Karen, o que está errado é o de 2022, não gerou a conta e deveria ter sido gerado porque ela teve movimento nos anos anteriores, por mais que não tenha tido movimento em 2022. Tá bom, então a gente vai parar e analisar o porquê que a conta não foi gerada no arquivo de 2022. Tá bom? Mas aí faz essa avaliação, porque com o bloco C a gente não tem acesso a esse dado, não tem como pegar o seu arquivo de 2021 e recuperar junto com o de 2022 para fazer a comparação desse dado. Dá uma comparada no que você tem nos dois arquivos, tá bom? O I030, né, como nós demonstramos lá, você vai colocar lá no cadastro, né, do NIRI, lá no configurador, na aba adicionais, e depois você vai informar ele aqui na geração do arquivo. O J100 e J150, eles se baseiam na visão gerencial de balanço, J100, e o DRE no J150. Então, como eu havia dito, ele tem que refletir exatamente o que tem nos seus relatórios, quando você emitir com essa visão. Exatamente o que vai apresentar aqui, passivo circulante, vai ter lá 26.675. Quando você emitir o seu balanço, ele tem que ter esses 26.675. Exatamente o mesmo valor, não tem? Então, tem que parar e analisar o porquê. Às vezes, a visão gerencial está corrompida. Testa com outra visão para ver se você vai ter esse mesmo resultado. Tá bom? Aqui, sobre o J800 e J801. Aqueles campos lá
de nota explicativa, ela foi bloqueada, mas aí é gerada aqui em outras ações, tá bom? Que aí J801, para você colocar ali o indicador de finalidade da escrituração e coloca o código hash aqui da substitutiva. J930, lá na rotina de cadastro CTBA 015, que nós demonstramos anteriormente, ele vai gerar o J930. E aqui, nós estamos finalizando. Eu coloquei muita documentação durante durante todos os passos que a gente demonstrou aqui. Cada telinha tem uma documentação mais precisa de cada ponto. E aqui eu coloquei as documentações que geralmente a gente pega muitos casos aqui, que tem vídeos, how-to explicativos, documentações relevantes para a entrega da CD. Eu complementei um pouquinho aqui para poder você ter um maior número de informações para a geração do arquivo. Então, se você tem alguma dúvida para gerar algum arquivo, sempre a gente sobe também as apresentações do ECD Responde ali nos vídeos how-to, tá bom? E as documentações a gente sempre está atualizando, tá? Então, se caso você tenha visto uma documentação, cara, essa é uma documentação, não está autoexplicativa, não está didática para mim, não está clara, a própria documentação ela tem que estar aberta para você colocar lá a sua dúvida, que não ficou claro. A pessoa que publicou aquela documentação no KCS, ela vai receber uma notificação e ela vai ajustar. Às vezes, se for necessário, vai contatar você para ficar mais claro o que você dá como dica para melhorar aquela documentação. Então, creio que seja isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui nós temos o nosso contato, né, da Ana, que apoiou a gente aí no chat, a Valdeci, ela é do Prime, a Valdeci, eu e a Ana, e a Amanda, nós somos da contabilidade, tá bom? Então, se surgir alguma dúvida, algo que nós falamos aqui, que, Karen, eu vi que você comentou sobre esse assunto, mas eu já vi esses pontos. E ainda assim esse registro não é gerado, não está sendo gerado da forma adequada. Abre um ticket, colocando o que você já avaliou, com base nessa documentação que eu estou te passando aqui, porque tem bastante coisa que fala sobre tabela, compartilhamento, dá uma olhadinha. E aí fala, já traz para a gente no seu ticket de forma mais abrangente do que realmente você conseguir já avaliar. Aí a gente combina um acesso remoto para avaliar exatamente o que está acontecendo no seu cenário. Porque às vezes a gente testou aqui num cenário não próximo do seu. E aí a gente vai avaliar e é capaz a gente reproduzir e a gente tratar junto com o desenvolvimento do Maestro, tá bom? Agora eu vou passar para as meninas, a Amanda, a Valdeci e Ana, caso algum cliente tenha feito alguma pergunta que elas acham relevante falar aqui. E eu queria agradecer pela participação de todos e vou passar para elas, tá bom? Perfeito, Karen. Bom dia. Sou a Ana, estou auxiliando aqui a Karen, né, nas perguntas aqui no chat. E uma pergunta aqui que teve várias perguntas a respeito, referente à nossa visão, né, do balanço e do DRE. E aí eu enviei aqui a documentação e como a Karen falou em toda a apresentação, né, é importante que o seu balanço, o seu DRE estejam analisados, né, no momento dos fechamentos contábeis, e ele vai ser um espelho para a geração do seu arquivo. Então, a gente orienta, cada cliente ele pode ter a sua visão de modelo de balanço e DRE próprio, né? Mas a gente orienta que utilize esses modelos que eu coloquei aqui na documentação, porque ele é bem intuitivo, né? Você vai lá, amarra as contas, fecha o balanço, fecha o DRE e coloca ele lá na hora de gerar a escrituração. Ele facilita bastante para não ter problema de balanço DRE não estão batendo, divergência de saldos e valores. Então, eu coloquei aqui na documentação os nossos modelos e o passo a passo para fazer a geração do arquivo. Sim, é muito relevante mesmo. Desculpa, Ana, é muito relevante mesmo essa questão, porque a gente pega muito o caso aqui de visão gerencial corrompida. E assim, o help ele não avalia a estrutura de visão. Então, Karen, já comparei. O que a gente faz? A gente acessa, a gente emite com a sua visão, a gente compara, realmente não está gerando de forma adequada. A gente manda o modelo da visão, a gente testa com a nossa, dá certo?
A gente não vai parar para analisar a estrutura da sua visão, que algo se corrompeu. A gente sugere, como a Ana mencionou aqui, utiliza a nossa visão ou até uma nova visão que você quiser criar, mas a gente manda a nossa e já está pronta, é só você amarrar as contas. E gera com a nossa visão, e se gerar de forma adequada, depois a gente sugere que você entre em contato com o seu analista de TI para que ele faça a avaliação da estrutura da sua visão, que algo se corrompeu nela, tá bom? Perfeito. Tem uma pergunta aqui referente à ECD trimestral. No nosso material a gente coloca lá, né, a data inicial e final do período e a data de apuração lá na hora da escrituração para lucro presumido ou lucro real trimestral, a gente orienta que deixa aquela data em branco, porque aí são 4 apurações, né? Então, por isso que na documentação a gente orienta que ela fique em branco, tá bom? É a pergunta da Vanessa. A Daniela pergunta se tem um modelo de visão de DFC e DMPL. Nós temos, já vamos colocar aqui a documentação. Se as meninas conseguirem localizar e mandar aqui para ela, a gente tem uma documentação com esses modelinhos também, tá bom? Eu acho que está junto, Ana, nesse PDF, se eu não me engano, junto na documentação da visão. Lá na página, agora eu não vou saber achar que é a página que a gente falou sobre. A mesma página, né? Eu tenho aqui, já está pronta, vou colocar aqui para ela. Aqui está específico falando que é DR e balanço, mas tem a DFC e DMPL também, já em caminho. Tem sim. Há uma pergunta também que o pessoal fez aqui, referente ao centro de custo, né? A gente sabe que a maioria das empresas trabalham com o centro de custo de uma forma gerencial, né? Tem uma conta contábil ali, por exemplo, de material de escritório e ela distribui ali centro de custos para melhor avaliação. A obrigatoriedade do centro de custo é o contador que precisa avaliar se ele é obrigado a enviar ou não, né? Aí, como a Karen também falou na apresentação, uma vez que você enviou, não dá para, de repente, esse ano não vou enviar mais, porque aí quando você fizer a recuperação da ECD do período anterior, ele vai confrontar os saldos e vai falar, olha, o centro de custo tinha informação, tinha valores, e agora não tem mais. Mas realmente é uma avaliação interna ali do contador responsável, tá bom? E com relação ao centro de custo, alguns clientes falam, mas agora o Proteus está me obrigando a avaliar a configuração do centro de custo. Não, não é o Proteus. Nós colocamos essa validação para que você não tenha que chegar lá no validador e o validador gerar para você essa advertência ou esse erro, porque ele vai gerar. Se eu não me engano, foi a partir do ano retrasado, que a Receita passou a validar as informações do centro de custo e a forma que ele está cadastrado. Então, nós colocamos como melhoria essa validação para que você já tenha isso ajustado aqui no Proteus na hora que você gerar o seu arquivo, tá? Porque senão, se a gente não tivesse essa validação, essa melhoria, você ia gerar o arquivo sem, por muitas vezes passa despercebido realmente esse cadastro, porque não era algo que sempre foi assim. Você ia chegar lá no validador e ia dar a mesma advertência que dá no Proteus, ia dar lá no validador, falando sobre a forma que você está utilizando o centro de custo, que é a forma que a Receita não quer. Ela quer o centro de custo separado. Não é o Proteus quem está obrigando, não é a TOTS, o Proteus que está te obrigando a usar o centro de custo dessa forma. É a Receita quem viu essa necessidade de separar os saldos por centro de custo de forma adequada. Isso, perfeito. A Vanessa, né, que perguntou sobre a apuração trimestral, ela ainda ficou com dúvida, né? Não é que não precisa colocar de 1/1 a 31/12 ali, o período é esse, porém, logo abaixo, não sei se a Karen tem a telinha, o print da telinha ali dos parâmetros, cá, para fazer a escrituração, logo abaixo o período tem a data da apuração. Aquela data de apuração para lucro real anual é colocado 31/12, que é uma apuração só. No trimestral, a gente orienta deixar em branco, porque são 4 apurações.
sei se ficou claro agora. Então, é nessa tela aqui, de 1/1 a 31/12, você vai informar o período completo. Aqui na apuração do exercício, em cima do calendário, você vai deixar em branco, porque sua apuração foi trimestral. O sistema vai se basear na sua apuração, lá o que está na tabela CW0. Ele vai ver lá que tem 4 registros de apuração lá, e ele vai gerar com base naquele registro lá, não com base nisso aqui. Então, você vai deixar aqui em branco. Aqui só preenche quem tem apuração anual. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do... Pode Eu ia falar. falar de uma pergunta. Outra dúvida que o pessoal fez aqui na sala é assim, olha, eu não entreguei o meu ICD de 2021, eu posso usar a base para entregar 2022. Primeiro, tem que seguir a página centralizadora, né, como a Karen falou, e atualizar o sistema para entrega de 2022, né, 2023 em relação a 2022. Porém, os saldos de 2021 devem estar zerados e 2022. Só que assim, se você não entregou 2021, você vai ter problema na hora que você for recuperar os saldos de 2021 para 2022. Então, assim, primeiro você tem que entregar 2021, zerar os saldos lá no Proteus, a base deve estar atualizada, deve atualizar com o pacote acumulado, rodar o PDDistre, salvar as XML na pasta System, e depois entregar 2022, para você não ter problema no validador, tá bom? Pode falar, Ana. Ok. Tem uma pergunta aqui referente à movimentação muito grande, né, no Proteus, e aí ele está perguntando aqui para gerar o arquivo fracionado. É possível gerar conforme melhor for aí para a empresa, né, o mensal, bimestral, no final da geração dos arquivos, o PGE vai entender e ele vai consolidar todas as informações. Aí fica a critério da empresa mesma a geração dos arquivos aí fracionados na SCD. O próprio manual da Receita fala sobre isso, né? Sobre você fracionar um arquivo. Lá tem os critérios para você poder ou não fracionar o seu arquivo. Então, dá uma olhadinha no manual, porque ele descreve se você pode ou não. E sim, pode. E assim, o Proteus não vai impedir que você faça dessa forma. Mas se atente no manual, dá uma lida lá no manual, porque ele fala sobre isso. Tem mais alguma dúvida, gente? Só lembrando, o Karen e Ana, que o material ele vai, tanto a parte conceitual nossa aqui, como também a parte do produto vai ficar gravado, tá? Vai ficar disponível no canal do YouTube que a gente vai disponibilizar, onde o webinar vai ficar gravado. E o pessoal pode consultar lá também, tá? E também vocês têm acesso a esse documento aqui, tá, gente? Na parte de documentos vocês conseguem fazer o download também, tá bom? Ana Valdeci, vocês têm mais alguma questão para pontuar? Por enquanto, não. Nós temos ainda algum tempo de timing box. Se tiverem mais algumas dúvidas, pessoal, pode mandar aqui para a gente que a gente vai tentar responder.
Temos mais alguma dúvida, gente? Lembrando que quem não conseguir mandar as dúvidas por aqui no chat também, pode mandar no e-mail evento.responde@tots.com.br. Tem uma pergunta aqui da Daniela, referente ao bloco K. Ela está falando que não é possível utilizar a rotina padrão quando eu tenho um grupo de empresas com filiais parametrizadas com código diferentes. Não ficou muito claro, Daniela, essa configuração dos códigos. Se você puder, por gentileza, abrir um ticket, a gente avaliar, verificar o seu cenário, de repente fazer até um acesso para identificar, a gente consegue te dar um retorno mais efetivo, tá bom? Tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante a gente trazer, realmente é a abertura de tickets com esse erro. O novo validador da Receita, nós fizemos inclusive alguns testes, né, no validador 8 ponto alguma coisa, e agora já está no 10, né? No 10 ele está trazendo lá, por exemplo, o registro I não foi importado porque contém inconsistências, mas ele não está informando qual é esse registro, né, Karen? E alguns casos a gente está conseguindo olhar ali no manual e ajudar o cliente a encontrar qual que é o erro, mas tem alguns validadores, algumas avaliações, né, ali do PGE que a gente realmente não consegue identificar o que está inconsistente. Então, a gente tem sugerido aos clientes abrir realmente um chamado com a receita, porque a gente aqui, como Proteus, a gente não consegue fazer essa avaliação do seu bloco inteiro, né, do seu TXT inteiro. Então, assim, se alguns ele tem lá em cima, né? O bloco I não foi importado porque contém inconsistência. E abaixo, logo abaixo, se você for olhando, ele apresenta exatamente qual é o bloco. Se não tiver essa informação, aí é realmente necessário entrar em contato com a Receita, tá bom? Não sei se vocês repararam, a Receita tem liberado atualizações mesmo do validador por causa desses erros, porque não fica alguns casos, como a Ana falou, ele fala assim, o bloco J não foi importado porque contém erros. Tá, qual erro? Aí logo embaixo ele coloca o registro, nesse caso que eu atendi, coloca registro não encontrado. Quando olha o J930. Eu olhei no arquivo do cliente, não tinha o J930, resolveu o problema dele. Mas eu peguei um caso que só falava o bloco J não foi importado e não falava qual bloco que faltava ou o que estava errado. Aí eu falei para ele, não tem onde te detectar, porque aparentemente todos os blocos estão aqui. Você vai ter que entrar em contato com a Receita para ver exatamente o que está errado para que a gente possa corrigir. E aí, o que a Receita tem feito? Atualizado o validador, para que seja um pouco mais claro as mensagens que estão sendo apresentadas, para que seja mais assertiva as correções feitas pelo produto ou pelo cliente. Uma pergunta aqui de apuração, o cliente utilizou conta ponte, né? E agora ela precisa fazer trimestral. Se precisa estornar as apurações. Nesse caso, sim. Se fosse anual, aí era necessário fazer mais uma apuração que ele iria tirar dessa conta ponte e fazer a apuração anual. No caso do trimestral, realmente vai ser necessário estornar e fazer a apuração trimestral sem utilizar a conta ponte, tá bom? Temos mais algum questionamento?
Tem mais um aqui referente ao modelo da visão gerencial, né? Porque quando a gente envia o link dos modelos, ele está lá ano base 2015, mas ele não sofre atualização, tá? A visão gerencial é como nós falamos, é apenas um modelo, mas ele pode ser utilizado para entrega da ECD, tá? O plano referencial que tem lá também é um modelo, então é a Receita que faz a atualização, aí cabe ao contador verificar se houve alguma alteração nas contas referenciais. Então, aquele link que nós enviamos, ele não tem atualização e é realmente somente um modelo, tá bom? Temos mais algum questionamento? Pelo que eu vi, todos foram respondidos ao vivo, certo? Sim. Sim. Ok. Pessoal, quero agradecer a todo mundo pela participação não só da Ana, da Karen, todo o time Proteus, e também a participação de todos vocês. Lembrando também que vai ficar gravado esse material, tá? O webinar vai ficar gravado na página do YouTube, TOTS Soluções. Vai estar disponível até o final do dia de hoje, tá? No canal do YouTube. E o material também vamos disponibilizar, tá? Vocês podem também baixá-lo aqui no webinar e também a gente vai enviar, deixar também um link para acesso na página do YouTube, tá? Quero agradecer a todos vocês. As dúvidas que vocês tiverem pontuais podem mandar para a gente aqui no e-mail evento.responde@tos.com.br, que deixamos aqui no bate-papo. Deixei também um link do portal do Espaço Civilização para vocês acessarem e participarem dos próximos eventos. O evento DCD, teremos uma segunda rodada mês que vem, então fiquem atentos se ocorrer qualquer mudança na legislação, a gente vai também informá-los aqui no próximo evento, tá? E agradecer a todos vocês a participação da Ana, muito obrigado Ana, Karen, e a todos, Valdeci também, que participou aqui no chat. Ok. E também falar para vocês se inscreverem nos próximos eventos, né? Teremos outros eventos aqui da TOTS, né? Os eventos respondem, e participem, contamos com todos vocês. E é isso, gente, muito obrigado e até a próxima. Obrigada a todos. Tenham um bom dia. Bom dia, gente. Bom dia.